Salve, salve, treinadores Pokémon! Nesse vídeo a gente vai avaliar as cartas que já foram, então, apresentadas da nossa nova coleção. Então vamos lá, vamos analisar as cartinhas de Pokémon TCG Pocket, depois da vinheta. Beleza, tamo aqui, vamos ver então qual o poder dessas cartas. E vocês viram aí embaixo que a gente tem algo novo aqui no canal. Esse é o Kingômetro, certo? Eu inventei hoje aí nessa tarde pra gente dar as nossas notas pras cartinhas, certo? Porque eu adoro dar uma nota e depois descobrir se essa carta era boa ou não, tá? E aí a gente tem as notas que a gente vai dar pras nossas cartinhas. Primeiro, uma Pokébola, aí tem duas Pokébolas, 3 Pokébolas, 4 Pokébolas ou 5 Pokébolas, beleza? Uma Pokébola é aquela carta que, infelizmente, muito provavelmente não vai ver jogo. Mesmo num deck mais fraco, ela não deve ter espaço, tá? Aqui, duas Pokébolas é aquela carta que ela deve ver, sim, algum jogo, pelo menos em algum deck mais fraco, tá? E 3 Pokébolas, aí a famosa Great Ball, é quando, sim, essa carta vai ver jogo, pelo menos em um deck Tier B, Tier C, aí não Tier C já é mais ruim, mas tipo Tier A, B, então é uma carta que deve ver sim algum jogo, tá? E aí 4 Pokébolas, a famosa Ultra Ball, significa que sim, essa carta vai ver bastante jogo, ela é uma carta boa. E 5 Pokébolas, a famosa Master Ball, significa que essa carta, ela é muito forte. Ela vai moldar o próximo meta. O jogo vai existir em torno dela, ou ela vai pelo menos estar muito bem posicionada dentro de um deck Tier S ou A+, sabe? E tem aquela questão, família, não necessariamente a carta vai ser a protagonista, né? Então se a carta for um tanque muito forte, que vai jogar muito, ela pode ser uma Master Ball. Se ela for um atacante muito bom, ela pode ser uma Master Ball. Se ela for um energizador muito bom, ela pode ser uma Master Ball. Então vamos lá. Pachirisu, 70 de vida, é um Pokémon elétrico básico, o primeiro analisado aqui. É uma carta que tem fraqueza lutador e recuo 1, bem levezinho. E tem um ataque plasma para uma energia elétrica dá 10 de dano. E pega uma energia da sua zona de energias e conecte aí a um Pokémon elétrico. Tanto a energia quanto o Pokémon precisam ser elétricos. Show de bola? Tô com uma cola aqui porque algumas cartas não vão ser tão legíveis assim, então eu vou deixar aqui do lado pra mim a famosa colinha, certo? Mas é isso. O que eu acho do Pachirisu então, cara? É um Pokémon pra abrir o jogo, tem mais vida que o Manaphy, mas tem fraqueza lutador, que é mais comum do que elétrico nos metas geralmente, né? O elétrico foi muito presente lá no primeiro meta e depois, tirando o Magnezone, a carta foi sumindo. Aliás, o tipo foi sumindo, né? Então, assim, o Beoic lutador é muito presente porque também bate nos normais. Estamos num momento de cartas normais muito poderosas. Então, assim, talvez ainda seja difícil de jogar de elétrico. Porém, esse ataque é ok. Dá 10 de daninho e arruma uma energia elétrica pra você. Isso aqui pode jogar com o próprio Magnezone, com o próprio Magneton. Ajuda eles a jogar mais, porém você tira a versatilidade, porque você não vai jogar, muito provavelmente, com energias de outra cor dentro da sua zona de energia, porque senão você poderia acabar fazendo com que o Pachirisu não pegasse ali uma energia. Mas eu acho que esse Pachirisu, cara, ou ele é uma Great Ball, ou ele é 3 Pokébolas aí, ou ele é uma Ultra Ball, tá? Realmente, assim, eles têm que colocar alguns Pokémons elétricos um pouco mais grandinhos, que possam bater e que precisem de mais energias. Por hora eu vejo jogando com o Magnezone, com o novo Pikachu X, mas talvez o novo Pikachu X não seja tão bom. Vamos analisar lá. Então eu vou ser um pouco mais conservador nesse e vou deixar como Great Ball. Uma boa carta, tá bom? Vamos zerar aqui e vamos para a próxima carta. Esse aqui é o Pachirisu Shiny, tá bom? E aí, eu falei essa semana pra vocês sobre os Pokémon Radiante. E não, esse formato aqui de Pokémon Shiny que tá vindo pra gente não é um Pokémon Radiante. Não tem a regra de só ter um por deck. Se você tiver vários Pachirisu, é somente uma questão de estética. Tanto que a raridade dele aqui embaixo, ó, não é nem os diamantinhos, nem a coroinha, nem a estrelinha. É esse brilhozinho azul e vermelho
é o brilhozinho de Shine, né? Só porque a arte mudou mesmo. É como se fosse uma nova arte alternativa ao lado de Full Art, ao lado de dourado, de imersivo. É só isso. Show de bola? Então você pode rodar esses dois Pachirisu na versão Shine deles. Então não precisa ser feito uma nova análise de habilidade aqui, porque é a mesma carta mecanicamente, certo? E aí a nossa próxima carta então é o Bibarel X, certo? Bidoof ganha uma evolução em forma X, tem 160 de vida e apanha para lutador. Já falamos aí sobre como é ruim você apanhar para lutador. Tem 3 de recuo, o que é bastante, e tem aí um ataque chamado Carefree Press, 100 de dano com 4 energias incolor e cura 30 para esse Pokémon, né? Então você causa 100 de dano e se cura 30, fazendo com que o Bibarel seja bastante resiliente. À primeira vista, essa carta não é boa, porque vai muita energia. Só que se você lembrar que o Bibarel é um Pokémon do tipo normal e água, você já percebe que ele é feito para jogar com o Manaphy e ele vai receber então energias vindo do Manaphy. E aí eu sei que você pode até rodar com algumas outras coisas ali, uma Vaporeon, você dá Mish na Vaporeon, depois passa energia para um Pokémon ativo ou dá Down. Existem formas aí de dar um Mana Cheat nas energias para o Bibarel, né? Então, por exemplo, você vai jogar com o Manaphy, aí você tem 2 Pokémons do banco, o Manaphy gera 2 energias, e aí você passa o Bibarel pra frente, energiza uma vez. Se você tiver Vaporeon ou Down, dá pra dar uma resolvida e isso aqui acontecer muito rápido, né? E o problema desse cara é que a pré-evolução dele, o Bidoof das coleções anteriores, tem Super Fang, que corta a vida do inimigo pela metade. Então, se o inimigo tiver 180 de vida, o que é bem grande, quando o Bidoof ataca ele, corta pra 90 e depois o Bibarel abate dando 100. Se o cara tiver 40 de vida, o que é bem comum, você ataca com o Bidoof na sequência com o Bibarel, se o cara tem 150 ou 140, cai pra 70 e depois ele tem que dar 2 poções ou uma poção mais um Shining ainda não faz o Arceus sobreviver a essa sequência de dano do Bibarel. E o Bibarel com capa, se curando 30, recebendo uma herida, é duradouro. É duradouro esse Pokémon. Então assim, eu espero que esse bicho não seja tão bom, tá? Eu espero que ele não seja tão bom, porque eu acho que a habilidade do Bidoof vai frustrar uma galera, dele poder cortar o HP do seu Pokémon gigantesco. Porque, mano, seu Pokémon tem 160 de vida. O Bibarel com 2 energias causa 80 por cortar a vida dele pela metade, sabe? É bastante coisa, né? E aí, nossa próxima cartinha é a Bid... Ah, não, volta. Não dei a nota, olha só. Uma falta de costume. Então, minha nota pro Bibarel X é Great Ball. Bom. E eu espero que ele não seja melhor do que isso. Eu espero que tenha um deck lá no Tier B, no topo do Tier B, 47, 48% de win rate e brinca. 48 é muito, então é 47% de win rate que brinca, sabe? Pega um 4º lugar num torneio de vez em quando. Se for mais do que isso, esse cara vai irritar uma galera, eu acho. Bom, nossa próxima carta é a Beedrill X, 170 de vida, tá? É bastante vida nesse bichinho aqui. Tem fraqueza a fogo, recuo 1, é um Pokémon X de estágio 2, evoluído Weedle, Kakuna Beedrill. E tem aí Crushing Spear, 2 energias para 80 de dano, e ela descarta uma energia aleatória do Pokémon ativo inimigo. Então, a ideia é, você monta essa Beedrill muito rápida, o mais rápido que você conseguir, e aí ela começa a bater no inimigo e não deixa ele se energizar corretamente, a não ser que ele tenha um Mana Cheat. Então, cara, é forte. Às vezes os Pokémon que dão essa restrição de energia, eles são lentos, como o caso do Gyarados, que demora muito. Geralmente você que tá jogando contra o Gyarados não liga por perder uma energia pra ele, que você já ficou pronto. Então você meio que para de energizar outra pessoa, o que é ruim, mas o seu Pokémon ativo continua conseguindo bater. E como ninguém dura muito na frente do Gyarados porque ele bate muito, tanto faz, sabe? Só que a impressão que dá é, esse Beedrill, ele vai dar um lock no seu Pokémon que tá na frente dele. Porque imagina que, eu preciso de 3 energias pra bater com o Arceus já tá na frente. A Beedrill bate, em vez de 2 cai pra 1, eu boto mais uma, voltou pra 2. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar o Arceus então, e botar o Dialga, e aí fazer a parada. O Arceus nunca vai ficar pronto
se ele tiver na frente da Beedrill. E a Beedrill tem 170 de vida, não cai pros 130 que o Arceus consegue bater. E o Arceus, mesmo de capa com 160, vai cair se tomar 2 ataques da Beedrill. Então, assim, essa Beedrill é rápida o suficiente e ela dá dano o suficiente, muito provavelmente, pra já tirar o Arceus do meta. Doideira. Tem que ver se a gente pega um Weedle e um Kakuna um pouco melhor pra evoluir um pouco mais cedo, né? Mas a ideia é que você jogue de Exeggutor, porque eu acho que o Leafeon... É que assim, ó, joguei... Não, talvez pode ser bom com o Leafeon também, não sei, vamos ver. É que eu gosto de Exeggutor, talvez, porque nenhum dos dois... Ninguém precisa de muita energia, né? É uma no Exeggutor, 2 aqui, show de bola, posso jogar o resto das energias fora, e todo mundo fica muito grande. 170 tem o Exeggutor também, agora me fugiu a cabeça. Mas é outro Pokémon que tem muita vida. E aí vão ficar 2 Pokémons muito vidudos no seu deck. Então, realmente bem forte. E pra mim, isso aqui é Ultra Ball, tá? Ultra Ball. 4 Pokébolas aqui pra nossa Beedrill. Ela deve ser bastante forte nesse próximo meta. Torçamos aí pra que ela tenha não tenha muita dificuldade ao ficar em forma de Kakuna e Weedle, né? Não, assim, eles já têm bons Pokémons, tipo o Weedle dá 20 de dano com uma energia, a Kakuna dá 30, mas se sair alguma coisa do tipo, compre a evolução desse Pokémon, né, o Call for Family, dos outros Pokémon inseto, pode melhorar bastante a Beedrill, ela pode acabar ficando muito consistente, né? Mas assim, vão existir muitas partidas que você vai perder de Beedrill só porque o cara bate muito do outro lado também e você não comprou a Beedrill tão cedo, então você não conseguiu desabilitar ele, né? E aí você vai só tomar alt damage, certo? Mas vamos lá. Próximo Pokémon é o Paldean Clodsire. 160 de vida do tipo Dark, é um X e tem Venoshock. Aqui tá bem difícil de ler. Deixa eu abrir a descrição aqui do site pra ver certinho como é que fica a habilidade dele. Mas é isso, tem fraqueza contra lutador, 3 de recuo, bastante pesado, só que tem bastante vida, né? E a habilidade dele é, se o Pokémon ativo do seu inimigo estiver envenenado, esse ataque dá mais 60 de dano. Então, 2 energias para 120, desde que o inimigo esteja envenenado. Então é mais um parceiro para jogar em torno de Weezing, Toxicroak. Vocês sabem que eu adoro o Toxicroak. E ele tem o Badly Poison, né? Ele deixa o envenenamento ainda mais forte. Só que ele é ganancioso. Eu sei que tanto ele quanto o Weezing são Pokémons de estágio 1, precisam evoluir uma vez. Porém, o Weezing tem 110 de vida e consegue recuar com o Koga. Por outro lado, o Toxicroak tem 10 de vida a menos e consegue recuar mais facilmente porque ele tem um só de custo, né, de recuo. Porém, o Weezing envenena na habilidade e depois pode ser trocado, enquanto pode ser trocado ou kogado, né? Já o Toxicroak, ele precisa bater, né? Então, por conta dele precisar bater, você tem menos agilidade no envenenar e já utilizar o Venoshock, certo? Mas, vamos ver, né? Vamos ver. Talvez o meta não precise que você seja tão hábil nessa troca. Se der tempo de bater com o Toxicroak, depois bater uma vez com o Clodsire, ótimo, porque o envenenamento vai ser maior e você causa mais dano. Então, o Weezing mais seguro e o Toxicroak mais dano. E aí a gente tem que ver o que é ganância e o que não é ganância, certo? Cara, mais uma vez, tem fraqueza lutador. Pros metas atuais tem sido BO ter fraqueza lutador. Então, até porque se o Arceus continuar muito relevante, as pessoas vão continuar jogando de Gallade, de Rampardos pra bater no Arceus e vão acabar dando alvo em você secundariamente, né? Mas assim, cara, eu boto fé que esse cara vai achar algum jogo. Então eu vou dar Ultra Ball pra ele, porém ele pode ser Great Ball no fim das contas, tá? E assim, pra real, ele pode acabar até sendo 2 Pokébolas. Tá? Ele pode até não achar espaço no meta. Pokémon psíquico que tem fraqueza pra ele, não tem tanto mais jogando, né? Então, se aquela Giratina for boa e aparecer mais, talvez até Darks ganham relevância de novo. Mas assim, vou ser audacioso e vou manter minha nota em 4. Eu acho que talvez ele ache espaço sim, certo? Então, Ultra Ball para o nosso Clodsire. Vamos lá. Próximo, Lucario
é 150 de vida, estágio 1, fraqueza para psíquico, 2 de recuo. A fraqueza dele aqui é meio que ótimo, né? O único Pokémon psíquico do meta tem sido o Mew no deck de Arceus, e eu realmente não lembro de outro Pokémon psíquico. O psíquico tá muito em baixa. Por isso a deck Dark tá muito em baixa, tipo, tem muita gente que bate nos Dark, porque grama é muito bom ali com Leafeon e tal, então fica meio difícil. Mas o Lucario, por bater nos Pokémon normal, vai aparecer sim, vai ser utilizado. O Lucario não X já é muito bom ao lado do Rampardos. Você pode, por exemplo, usar o mesmo deck do Rampardos e só colocar um Lucario X. Primeiro você sempre vai fazer o Lucario base, aí você vai jogar em torno de perder 2 Pokémons de um prêmio, e aí no final tu evolui o último Riolo para esse Lucario aqui. Meu Deus, o cara tinha mais dano, né? Então, porque o Lucariozinho base, ele bate 60, se você fizer o parzinho, ele bate 80, se o inimigo for normal, bate 100, num cenário super positivo. Mas esse aqui precisa de uma energia a mais, porém, Hitmonlee, Marshadow e Rampardos juntos exigem pouquíssima energia, 4. E como são pokémons básicos, acabam demorando muito para perder a partida. Então pode ser que o Lucario já ache um espaço como o cara surpresa dentro do deck de Rampardos. Se acontecer disso aqui ganhar suporte para jogar solo, aí o potencial cresce muito. Porque se esse for um Pokémon rápido, pô, possíveis 120 no Arceus, tomando 130, não sendo abatido, e depois dando mais 30 em alguém do banco, e aí respondendo com o Cyrus, aí você puxa quem tomou 30 antes, dá 100 nele agora, 30 no Arceus, aí 120, 130, 150, você abate um Arceus sem capa, pode ser bem interessante. Então, por hora, minha nota é 4. E eu acho que por hora o melhor uso, sem ver o resto da coleção, deve ser uma cópia de Lucario no deck de Rampardos, de Lucario X, né? E aí, cara, uma cópia dentro de um deck que é o segundo melhor do meta, uma excelente posição, né? Então, depois de ver o resto da coleção, talvez ele seja Master Ball, mas por hora eu vou deixar em Ultra Ball, tá bom? Próxima carta aí é o Lucario Shine, né? E aqui a gente vê que tem 2 símbolos de Shine, tá? Então é um Pokémon com uma raridade bem alta, a gente tem que ver o quão difícil vai ser tirar esses carinhas, né, na próxima coleção. Se for tão difícil quanto o imersivo, vamos ver, né? Tô bem curioso pra saber o quão difícil e raro vão ser esses bichinhos aqui. A nossa próxima carta, então, é o Wugtrio, e pra esse cara eu estou hypado. Mas deixa eu... O pessoal não upou a pré dele, deixa eu ver aqui. Ah não, uparam sim, mas acho que ficou em outro lugar, né? Deixa eu buscar aqui, peraí. Aqui, Wiglet. Vamos pro Wiglet, porque aí o Wiglet evolui pro Wugtrio. E aí fica mais fácil pra gente, tá? O Wiglet, ele tem, então, 60 de vida, é um básico do tipo água, e tem Spring Out. O que o Spring Out faz? Ele dá 30 de dano aleatório em um dos pokémons do seu inimigo. Então, se o cara só tem um pokémon, vai no ativo. Se tiver um ativo e um no banco, vai ali ser sorteado entre eles. Se tiver cheio, vai ser sorteado entre eles. Então, não é a melhor coisa do mundo esse ataque, porém 30 é um dano, sabe? 30 é o equivalente a um pokémon como o Hitmonlee e por aí vai. Uma pena não ter 80 de vida, tá? Se tivesse 80 de vida, seria muito stonks. Porém, tem o estágio 2 já, né? Tem o estágio 1 só como evolução, não precisa ir pro 3. Então, também não deve se expor muito até ter o seu potencial máximo, né? Então, aqui eu vou dar Great Ball. Eu acho que Great Ball, tá? Great Ball. Ele poderia ser melhor. Se ele fosse só uma energia da... Não, uma energia da 30 seria paia. Eu seria muito forte. Não. Eu vou dar 4. Eu acho que esse carinha vai ser bom. E eu acho que ele vai... E não dá pra dissociar a nota dele da evolução dele, certo? Então, Ultra Ball pra esse carinha aqui. Ah, e ele é o Shine. Não temos a versão não Shine, eu acho. Não tem nenhuma arte dela. Vamos achar aqui o Wugtrio de novo. Aí o Wug X tem 140 de vida, do tipo água, fraqueza elétrico, recuo 1, que é bem pouquinho. E tem o Pop Out Truth. Não sei como é que fala essa palavra aqui. Muito difícil. E aí, com 3 energias de água, esse carinha é basicamente o Dragonite. Ele vai dar 150 de dano, dividido em 50 para 3 Pokémon, pros Pokémon inimigo.
é literalmente a mesma coisa que o Dragonite. Pode cair 100 no da frente, 50 em um de trás, ou 50 em 3 Pokémon diferentes. Só o que ele não faz é o dano total do Dragonite é 200. O do Wugtrio é 150. Porém, mano, esse cara faz com uma energia a menos, não tem a necessidade de variar a energia, então ele pode ir muito fundo num deck de água e pode utilizar Mist, Manaphy, Irida. Então tem um pacote de suporte capa muito forte pra esse carinha. Um Manaphy na frente desse bicho e esse bicho evoluindo cedo ou acertando uma Mist, esse cara vai ser chato. Esse cara vai ser chato, tá? Por que esse cara vai ser chato? Porque em 2 turnos ele dá 300 de dano. E aí em 3 turnos atacando ele dá 400 e 450. Ele tem Irida. Assim, mano, eu não sei. Se elétrico voltar vai ser por conta desse bicho e porque ele vai estar muito popular. O Wugtrio, pra mim, a nota dele é 5. Master Ball. Eu acho que esse bicho aqui é Master Ball. Ah, mas é aleatório. Cara, é muito dano. Eu acho que isso aqui é muito dano. Só se, porventura, isso aqui for muito lento pra esse cara não ser bom. Mas eu acho que só a Manaphy e esse bicho já é muito sinistro, cara. Já é muito sinistro. E aí o resto, mano, é coisas pra manter esse cara vivo. Poção, Irida, capa, sabe? Com potencial de fazer muito estraguinho mesmo, esse carinha aqui. Bom, nossa próxima carta aí é o Pikachu X, 120 de vida básico, em fraqueza lutador, já falamos aí. Pelo menos ele vai ter mais alvos, né, no meta pra enfrentar. E é um elétrico de super dano, né? Geralmente os elétricos não passavam muito ali de 100 de dano, né? E aí a gente tem Thunderbolt, Choque do Trovão, né? 3 energias pra 150, só que descarta todas as energias do Pikachu, tá? Então é difícil, é um Pokémon bem difícil de se utilizar. O que eu vejo é que ele é um finalizador, né? Se você tem que provavelmente fazer um deck com o Pachirisu novo, algum outro atacante mais resistente, e aí o meu último ataque, Pikachu, Pachirisu energiza, tipo, Pikachu, uma energia nele, down, alguma outra coisa, plau, 150 de dano. O LT Surge não funciona com ele, né? O Surge é pra Raichu, né? Se o Surge funcionasse com ele, aí ele ia ser só um power creep do Raichu, né? Bom, cara, é isso. Pra mim, não tem muito o que comentar desse Pikachu. A nota dele é 3. Great Ball. Eu acho que ele vai ser okzinho. Vai jogar em algum canto, mas não vai ser nada muito incrível, não. Até porque elétricos andam em baixa. Pode jogar com Magnezone. É isso, ele pode ser um atacante final que explode dano. Ele tem esse potencial aí, tá ligado? Não é ruim, não. E aí o próximo, então, é o Giratina X. E esse cara é difícil de entender exatamente como é que a gente vai jogar. Ele tem 150 de vida, é um X básico, do tipo psíquico, fraqueza pra noturno, tem 2 de recuo. E aí eu vou abrir aqui as especificações da habilidade dele pra gente fazer a leitura, tá? Aí. A habilidade dele é, uma vez por turno, você pode pegar uma energia psíquica da sua zona de energia e ligar nesse Pokémon. Caso você faça isso, o seu turno termina. Tá? E aí ele tem o Chaotic Impact, dá 130 de dano, mas tira 20 de dano dele mesmo. Então ele também se machuca, né? E assim, engraçado que uma Giratina batendo numa Giratina, as duas se matam, né? É bem difícil. Só que são 4 energias. O que esse cara demanda? Druddigon, Snorlax, um Moltres psíquico, né? Cadê a Espion, que energiza os pokémons psíquicos, né? Mas assim, já tem a Gardevoir, mas a Gardevoir é tão lenta que compensa colocar as energias manualmente e só usar o efeito do Giratina. Não tentem jogar de Giratina com Gardevoir, muito provavelmente não vai ser bom. Tá? Poção, muito preciso. Capa, muito precisa. Provavelmente roda ambos. Porque esse Pokémon, ele é equiparável ao Arcanine psíquico, né? É mais ou menos o Arcanine psíquico. É muito dano, mas também toma 20, tem 150 de vida, né? Engraçado mesmo, cara. É quase que um rei do Arcanine. Tem que ver o que vai estar disponível em psíquico que não tá disponível em fogo pra esse Pokémon ser melhor do que o Arcanine. O Arcanine jogou, mas numa época de um meta mais lento e o Arcanine precisava de uma energia a menos, porém o Arcanine não dá energia pra ele mesmo e o Arcanine tem que evoluir. Então, é um Arcanine diferente. Não dá nem pra dizer que melhor, nem pra dizer que pior. Mas é isso, como o Arcanine jogou, eu vou dar uma nota 3. 3 Pokébolas Great Ball pra Giratina. Eu acho que ela é útil, é legal, é interessante. Pra quem queria jogar com Giratina X, dá pra jogar, mas não é tão incrível. Ela precisa de um Pokémon que fique na frente, que não queira atacar e que seja tanquinho. Um Pokémon que não queira atacar e que seja tanque. E aí, nesse sentido, você pode tanto usar o Druddigon
E aí você, energia na giratina, efeito da giratina, passa o turno. Energia na giratina, efeito da giratina, passa o turno, próximo turno, energia no Druddigon, X-Speed, giratina na frente, capa, bate e é isso. Aí você fica com 130, se você não tiver a capa, e você toma um hit do Arceus e tu caiu, entendeu? Entendeu o cálculo aí? Então, acho que é Great Ball. Acho que não vai ser melhor do que isso, não. Vamos lá. Nossa próxima carta, então, é o Charizard. Aqui, ó. O Charizard normal ficou depois. E aí ele tem 180 de vida. É um novo Charizard X. Tem fraqueza contra água. E tem 3 de recuo. E ele tem um ataque chamado Steam Artillery. Artilharia de fumaça, né? Dá 150 de dano nesse ataque. E o primeiro ataque dele é Stoke. Pega 3 energias da sua pilha de descarte, da sua pilha de energias, e coloca no Charizard. Então, se o Charizard já tinha uma energia pra usar Stoke, foi pra 4, próximo turno você dá mais uma energia pra ele, 5, ele passa a dar 150 de dano. Então, ele é um Pokémon que é diferente do outro Charizard. Você quer ter alguém na frente dando pressão, certo? Você precisa de algum Pokémon básico de fogo que dê pressão, porque esse Charizard, ele é um finalizador de jogo. Ele não é um powerhouse que depois que ele fica pronto, você vai pra frente e acaba com o jogo. Ele até tem bastante vida, mas ele se obriga a tomar um primeiro soco. Porque, tipo, mano, você botar 5 energias vai ser muito difícil. E se você for botar 5 energias, você bota 4 energias no outro Charizard, você dá 200 e é garantido que você remove alguém. Então, esse cara é um finalizador com Burst Damage, mas ele também precisa de um turninho a mais. Então, eu acho que, tipo, a gente precisa de um Pokémon básico ou estágio 1 que dê 50, 70 de dano, vá na frente, e aí você fica... Quando esse carinha cair, você... Pô, Charizard, vamos pra frente, dá mais 150 em alguém e tenta fazer um mid-range de Charizard que ele vai tomar um dano. Então ele é um Pokémon que te expõe um pouco. Porque ele vai ficar um turno ali moscando na frente por usar o Stoke. E aí ele vai tomar um tapa de alguém. Mas é bom, cara. É bom. Fogo tá em baixa. Eu não sei se é esse cara que faz fogo voltar. Ele precisa ganhar um atacante rápido de fogo. Será que é a Rapidash? Pode ser a Rapidash. Pode ser. Então vamos dar uma notinha 3. Notinha 3 Pokébolas Great Ball para o Charizard. Tá bom? Próxima carta. Ah, não vimos o Shine dele, né? Aqui o Shine dele, ó. É o Charizard pretão aí, ó. Não muda nada. É a mesma carta. Só fica Pimped. E é mais uma vez raridade. 2 brilhinhos, né? Deve ser bem difícil de conseguir. Bom, Tinkatuff, Tinkaton, o meu amigo azul, gosta bastante desse Pokémon, vai ficar feliz com a chegada dela. 170 de vida, metálico, e aí tem 3 energias pra utilizar o ataque Terrific Thumping. E aí o Terrific Thumping dá 80 de dano, joga uma moeda pra cima, se acertar a moeda dá mais 80. Pode jogar com o Dialga, né? Então, só que é estágio 2. Não! É bom. Eu ia falar que não é tão bom porque o Marowak faz isso muito mais rápido. Só que é pra lutador, aqui é pra metal, que só tem batido nos Pokémon de gelo. Então, meio que o tipo do Marowak é melhor, tá? No meta atual. Porém, você tem 80 de dano garantido. Pô, cara, dá pra jogar, tá bom? Não é ruim não, mas eu acho que também não vai forçar o meta nem nada. Eu vou dar 3 Pokébola pra Tinkaton. Eu acho ela decente, tá? Red. E essa aqui é a carta do Red regular, mas a gente vai olhar pra essa aqui que é mais fácil a gente entender. E ele tem um efeito durante este turno, os ataques utilizados pelo seu Pokémon causam 20 mais de dano se o seu Pokémon ativo do seu inimigo for um Pokémon X. Então, todo mundo bate 20 a mais se o inimigo for um X. Red já é o melhor amigo dos Pokémon No X, dos deck No X. Que você vai ter uma ferramenta que você tá negando ao seu oponente, porque se ele tiver Red, você tem Red, o dele não funciona, porque você não tem X, o seu funciona, então meio que você tem 20 de dano na matchup, né? Então, cara, isso aqui num deck de Rampardo é loucura, tá? Porque o Rampardos vai simplesmente dar dano demais. O Red é um potencial muito grande pra aumentar o dano de muita gente por aí, tá? Então, eu confio que essa carta é Master Ball. Essa carta muda o jogo. Essa carta muda o jogo. Sempre que você for construir um deck, se você, poxa, já tenho
um tanque que não é X, um primeiro atacante que não é X, o deck precisa de um X, dá pra não rodar e trazer o Red e eu ter a vantagem de ter Red, o inimigo não, o cara vai ter 2 cartas mortas no deck dele, então essa carta aqui é muito forte, muito, muito forte. E pra mim é Master Ball, vai definir o próximo meta. Nossa próxima carta então é Iono. E basicamente essa carta também é outra carta que vai mudar o meta, tá? Iono, ou que será que é o nome dela aqui do ocidente? É isso? Não, que será acho que é a versão do Japão. O que ela faz? Cada jogador vai embaralhar a sua mão, depois vai comprar o mesmo número de cartas. Eu tenho 3 cartas, o inimigo tem 3 cartas, é como se eu tivesse dado red card pros dois. E aí deixa eu comprar 3 cartas, o inimigo vai comprar 3 cartas, show de bola. Se tiver 2, mesma coisa, por aí vai. E isso aqui é bom pra você estar desbricado, ou se você já montou a mesa que tu quer, você fica atrapalhando o inimigo, né? Então, ou você corrige o seu brick, ou você tenta causar um brick no inimigo. Bem forte, bem forte. Só pelo potencial de desbricar num jogo que é tão rápido quanto o Pocket, pra mim é Master Ball. Pra mim é Master Ball, talvez quase todo deck de estágio 2 rode isso aqui quase como se fosse uma como é que chama? Uma comunicação Pokémon pra mão inteira, tá? Posso estar exagerando, posso estar enganado, mas acho que é por aí. Nossa próxima carta é o Pinsir, tipo grama, 90 de vida, tem 3 energias pra 50 de dano e é como se fosse a Mist, né? Ele vai dar 50 a mais, joga uma moeda pra cima, enquanto até você tirar a coroa, esse ataque dá 40 para cada cara que você tirou. Assim, 50 mais uma noventinha, mais 2, 130, 2 já é doideira. O quão fácil é tirar 2 moedas corretas? É difícil. Mas esse cara é quase como se fosse o Heracross mais humilde, menos ganancioso. O problema é que ele não usa Berry, né? Então esse é um efeito que, se ele é no começo da partida, você super topa arriscar essas moedas, mas no final da partida tu não topa. Então esse carinha é 2 Pokébolas, vai servir pra eu fazer um deck maluco pro clube de membros. Sim, torne-se membro porque tem vídeo exclusivo lá, e aí no vídeo maluco do clube de membros, esse cara vai causar muito, muito dano, certo? Mas é isso, 2 Pokébolas aí pra ele. Próxima carta, Sprigatito, 60 de vida, nosso Pokémon básico aqui, que é um inicial de Paldea. Para uma energia ele dá Cry for Help, né, chorar por ajuda. Coloque um Pokémon aleatório de grama do seu deck na sua mão. Cara, o Call for Family era Pokémon básico? Eu não lembro se o Call for Family era só pra básicos. E eu vou até checar aqui. Não, tá certo. Esse aqui é o mesmo, o Find a Friend, na verdade, né? O do Caterpie. Esse aqui também acha um Pokémon. Essa habilidade é ótima. Se as próximas evoluções do Sprigatito forem úteis também, é great. Vai estar num bom deck esse aqui. Provavelmente não vai ser X, porque senão já estaria na capa dos decks que a gente viu, né? Então deve ser uma Meowscarada regular, né? Padrãozinho, então. Mas bem legal. Bem fortinha mesmo, né? Vamos lá. Tatsugiri, a gente só ganhou a versão Pimped, né? Não ganhamos a versão normal aí pra ver. Tem 70 de vida, é um básico da Rain Splash pra uma energia dá 20 de dano. Fraqueza elétrico, tem 1 de recuo e tem a habilidade Retreat Directive. Então ela dá a diretriz de recuo, né? E o Dondoso não tem recuo, né? O Dondoso com certeza vai ser um Pokémon de 180 de vida, 4 energias pra bater 140, algo assim. E aí o Tatsugiri entra no banco pra fazer ele recuar mais fácil. Então um parceirinho de um No-X que pode acabar sendo relevante. Então eu vou dar 3 Pokébolas Great Ball pro nosso brother Tatsugiri, certo? Próxima carta, Varum. Varumzinho é a versão Pimped, tem 70 de vida, metálico, uma energia pra 10, fraqueza a fogo. Cara, 2 Pokébolinhas, tá? Porque não faz nada, mas e também é okzinho, é 70 de vida. É isso assim, não tem muito o que falar. Não é uma carta ruim, né? Porque, sei lá, pô, um básico, 2 energias pra dar 30 de dano. Esse serão que vai terminar no estágio 2, então, tipo, eu nunca vou usar aquele ataque. Podia ser 1 pra 20? Podia, então 2 assim, sabe? Show de bola? O Wiglet a gente já viu. Patiriço, voltamos pro começo e finalizamos aqui. Mais uma vez, participe do nosso clube de membros. O sorteio desse mês é um Zigzagoon de Galar, que vai ser sorteado
aí entre os nossos membros. Vou colocar na tela ele pra vocês. E aí, espero que vocês tenham curtido o Kingômetro, espero que vocês tenham curtido a minha análise, espero que vocês tenham hypados para a próxima coleção. Se você não viu o primeiro vídeo da coleção, vai estar aqui do lado o primeiro vídeo, então, que a gente fez reagindo. Agora a gente analisou as cartas. É isso, te vejo lá, treinadores. Fui!